O esporte, na verdade, eu anotei isso aqui porque eu acho bem importante isso aqui. Acho que a coisa que o esporte mais dá para o ser humano é o sentido de grupo, né? Porque o mundo está cada vez mais individualista, né? As coisas estão bem assim, a pessoa parece estar voltada para dentro de si e não tem a tão falada empatia com o outro, né? Então, uma coisa que o esporte mais te dá é esse sentido de grupo. O que eu anotei aqui? Jeff, o que fazer para aumentar o número de indivíduos, tá, nas categorias de base? Qual seria a tua ideia? Existe algum projeto ou algum pensamento em relação a isso? Trazer as crianças para o esporte, porque eu acho que afasta de drogas, afasta Com de... certeza. E eu tenho bastante orgulho de falar que já, na verdade, a Secretaria tem um mês no papel, mas a gente teve o nosso campeonato praiano e lá teve categoria de base, teve sub-9, crianças com 9 anos de idade jogando, 11 anos, 13 anos, 15 anos e assim em diante. E eu também já estou pensando, num futuro próximo, fazer para o pessoal de 50 a mais também, que não tem tantas atividades. Exatamente, são pessoas que, né, que vão ficando bem assim, vai parando, a pessoa se aposenta e vai parando todo o resto, né? E aí começam a surgir doenças e coisas que o esporte evita. Aqui no nosso taekwondo tem diversas crianças, no Muay Thai tem diversas crianças, enfim, então a gente trabalha bastante na raiz já. Essa é uma sugestão que eu amo de paixão, ginástica olímpica. Eu gosto também. É lindo, né? É lindo. Eu acho lindo, né? Quando eu olho assim na TV, eu lembro desde o tempo de Daiane Santos, agora a gente chega na Rebeca Andrade, né? Olha só, a Daiane abriu a porta e... Não, é maravilhoso. Né? E a Rebeca Verdade. era uma menininha pequena quando a Daiane já estava no duplo twist carpado, né? No salto, né? Sim, eu Santos, né? E eu acho lindo, assim. E aí eu pensei, poxa, será que no cardeal não? Vou perguntar para ele. Seria interessante mesmo. Aqui a gente está aberto para todas as sugestões e dentro da nossa realidade a gente sempre quer desenvolver. Né? Outra coisa que, falando já em ginástica, que é patinação também eu acho maravilhoso. Adoro. Que coisa linda, né? Coisa linda. Quando eu era bem pequena, morava em Rio Grande, no Parque de Polícia lá. E só tinha patinação no Champagnat, uma escola particular em Porto Alegre, escola de padres. E às vezes o padre me levava para patinar lá. Eu adorava, muito lindo. Rio Grande nunca teve. São coisas difíceis para ter no interior, né? Mas que patinação maravilhosa. Por isso que um dos principais objetivos do poder público é fornecer modalidades que as pessoas possam fazer de graça. Porque o exemplo da hidroginástica, não é todo mundo tem condições de pagar uma aula de hidroginástica. Então, a principal missão do poder público, enquanto esporte aqui, é fornecer para todos o acesso. Para todos. Até porque, já se a gente pensar, a academia hoje não é uma coisa barata. Não é. Não, a função hoje tu também vai jogar futebol em outros locais, tu tá pagando aluguel e tal, tudo envolve dinheiro. Então é importante o poder público fornecer atividades para a comunidade. Sim, é verdade. Eu vi um documentário do MVB há muitos anos atrás sobre os meninos do tráfico no Rio de Janeiro. E aí ele conseguiu a permissão lá, e os traficantes mandam nos morros, né? E ele conseguiu a permissão para entrevistar 10 crianças. Tinha crianças de 6 anos apontando tráfico, apontador de tráfico, na realidade era horrível, né? E ele entrevistou a todos e ele foi para um projeto. Se esses 10 meninos quisessem sair dali, ele promoveria a retirada deles com as famílias, porque se sai a criança, se juntam as famílias, né? E nenhum deles aceitou, apenas um aceitou, 9 recusaram. Tá? E esse que aceitou disse para ele, o que tu gostaria de ser? Ele levou ele, a família, ia pagar os estudos até, né, formar, essas coisas assim. E aí disse para ele, o que tu gostaria de ser? Ele respondeu, palhaço. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou fazer a formação dessa pessoa se quase nem circo existe mais, né? E aí ele disse, olha tio, vamos lá na pracinha que eu te mostro o que eu sei fazer. Se aqueles brinquedos de ferro, assim, aquela coisa, que a criança tava naquilo, que era uma coisa louca, assim. É dom, né? É dom. Resultado, ele hoje, ele é o palhaço-chefe do Circo de Soleil na França.
Então, é por isso que eu digo, né? O esporte. Esporte é vida. Esporte, né? É que nem esse trabalho que se faz com assistência social, as crianças praticam diversas atividades lá e vem aqui na hora da recreação jogar seu futebol. Então é bem educativo. Olha que ótimo. Gente, uma outra coisa que eu ia te perguntar sobre a aula de Zumba. Já é um projeto? Isso, o Zumba já acontece aqui. Acontece. Sim. O professor movimenta bastante alunos. Ele deve estar na faixa de 150 alunos. É o professor Giovanni. Eu já ouvi falar nele, parece que ele dá aula no Chuí. Uma amiga minha participa do... Não lembro o nome da entidade agora. Mas ela participa e aulas com ele. E diz que as pessoas adoram. Adoram. Assim, que é muito legal. Assim. E até nesses dias chuvosos aí, ele traz 80 alunos. É impressionante. Nossa, carismático. Que legal. E é uma boa. Sim, é uma boa. Essa aula de dança também seria com ele se ela vier a acontecer? Não, a aula de dança vai ser com outra professora, que eu ainda estou em negociações. Legal. Olha só. Jeff, outra coisa. Algum projeto que tu queira me contar agora? Algum que seja surpresa? Não sei. Agora grande. Agora o que eu mais queria era dar vida ao cardeal. A gente está pintando o cardeal, já as arquibancadas com as cores do município. Reportagem, tá ficando muito lindo, né? As arquibancadas com as cores do município, com mão de obra dos próprios funcionários, minha inclusive. Tu inclusive, eu vi no vídeo. E a gente também pretende colocar câmeras de monitoramento aqui, porque a gente quer atrair famílias nos dias de jogos em especial. Sim, para que as pessoas vejam. Isso, e o ambiente fica mais seguro. Fica mais seguro, é verdade. É a segurança tudo. Porque às vezes as pessoas se empolgam, né? Um torce pelo outro. Não é verdade. É verdade. Meu Deus do céu. Se acontece em cidade grande, tu imagina. É verdade. Cidade pequena que as pessoas se conhecem mais, aí vira um caos.